Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje vamos voar. Sim, seguimos no cockpit de um avião, especialmente atentos a todas as trocas de palavras que por lá são ditas, entre pilotos, entre o avião e a torre de controlo, ou entre o comandante e todos nós que seguimos lá atrás no papel de passageiros. Por isso, senhores passageiros, apertem os cintos, vamos descolar. Pilotar um avião é uma tarefa difícil. Entender a máquina, compreender a meteorologia, navegar pelos céus e pelos caminhos dos aeroportos. Tudo isto é rotina, mas não é por isso que é fácil. O convidado desta semana tem múltiplas histórias de carreira que desafiam esta paz e previsibilidade que nos descansa. Quis o destino que José Correia Guedes, o comandante Correia Guedes, tenha sido posto à prova logo no seu primeiro voo. Mesmo no primeiro, exatamente no primeiro. O primeiro voo sozinho, sem instrutor a bordo. Ora, o avião, de um só motor, na altura dos treinos, calou-se. Sim, o motor falhou em pleno voo e tudo ficou em suspenso. O avião, o piloto, até o coração do piloto, suspeito que até a respiração. E o avião planou. Já vamos ouvir o resto da história. Até porque, na carreira do piloto-comandante José Correia Guedes, há para contar o dia em que o seu avião foi sequestrado. O voo da TAP seguia de Lisboa para Faro, quando um homem entrou armado na cabine, ordenando que os pilotos mudassem a rota para Madrid. Vamos saber tudo sobre estes longos minutos de negociação que se seguiram e essa viagem entre Lisboa e Madrid e depois o seu regresso. Afinal, a comunicação é uma ferramenta vital para nos contar tudo, desde coisas tão banais como é que está o tempo lá fora, ou para evitar uma catástrofe que podia acontecer se aquela arma carregada fosse disparada. No caso das emergências, a questão da comunicação é ainda mais crítica. A indústria das viagens aéreas melhorou muito a sua segurança. Não só analisa e corrige as causas de acidentes, como está um passo à frente. Investiga todos os quase acidentes. Os típicos não aconteceu, mas podia ter acontecido. Também nestes casos, há procedimentos de correção que são aplicados a todos os aviões ou processos em todo o mundo. O comandante José Correia Guedes usou uma curiosa expressão na sua rede social, no Twitter, ou X como agora se diz. É a expressão "então pá", cunhada pela boca de um chefe quando o chamou para falar de algo que não correu tão bem como era esperado. Nos casos de emergência, cada piloto de avião tem 3 palavras guia: voar, navegar e comunicar. Apertem os cintos e tenham nervos de aço. Afinal, como todos os pilotos. Bem-vindos a bordo. Viva! Comandante José Correia Guedes. Olá Jorge, boa tarde, é um prazer. Comandante piloto, um comandante da aviação civil. Trabalhou muitos anos na TAP, praticamente 37. A sua carreira toda na TAP. Toda. Não toda, porque eu tive emprestado por 2 vezes. Uma vez tive emprestado à República Dominicana e outra vez à Air Malta, mas por períodos pequenos. Muito curtos, não é? Porque a TAP vendia-lhes aviões ou alugava e mandavam os pilotos de brinde. Claro que a gente não se importava nada, quem é que se importa de ir para a República Dominicana, por exemplo. Era uma vida boa, portanto, nessa... Vida boa, voar, ir para a praia, enfim. O que é que se sente na primeira vez em que se agarra o comando de um avião, a mancha, o volante do comando, e o avião levanta? A primeira vez não é muito confortável. Porque, bom, como é que isto se processa? Nós voamos 12, 13, 14 horas com o instrutor ao lado e um belo dia ele diz-nos: agora vai sozinho, e fica a olhar. Agora é que é. Agora é que é. Isso tem 2 tipos de emoções. Primeiro, um certo stress. Será que eu sou capaz? Pela primeira vez olho para o lado e não vejo ninguém. E depois uma enorme alegria, ou seja, consegui, portanto já sou capaz de voar sozinho. E, portanto, são as duas emoções um bocado contraditórias. Portanto, uma de grande responsabilidade e outra de grande prazer. No meu caso particular, pouco depois de ter sido largado, que é como se chama na gíria aeronáutica, a primeira vez chama-se largada. Ser largado. Ser largado. Penso que 2 dias depois fui voar sozinho, como competia,
e tive a minha primeira grande emergência. Emergência a sério, que só não me matou por milagres. Logo a seguir à descolagem fiquei sem motor, sem o único motor. É verdade. E eu não tinha a experiência suficiente para lidar com uma situação daquele tipo. Em todos os aviões, a fase mais crítica do voo é sempre a descolagem. Porque o avião vai pesado, vai carregado de combustível, os motores não vão no regime máximo, mas muito perto disso. Portanto, qualquer falha de energia levanta sérios problemas. Portanto, nós treinamos isso em simulador muito frequentemente. Agora, um maçarico, como nós dizemos em linguagem aeronáutica, com 15 ou 16 horas de voo, que era o meu caso, não está preparado para uma situação dessas. E no meu caso correu muito bem. O que é que aconteceu? Está dentro do avião? Que avião é que era? Era um Piper Cherokee, um monolugar um avião, um monomotor de treino, onde nós basicamente aprendemos a voar, a fazer as manobras básicas, a descolar e a aterrar e assim. E só depois é que vamos aprender a lidar com falhas, com avarias, com problemas de navegação, etc. E tal. Nesse caso eu consegui trazer o avião de volta para a pista, aterrei, não parti o avião, não parti nada. O meu medo era que, aliás, pouco depois de ter aterrado, a minha preocupação principal, eu não vou dizer a palavra aqui, mas já fiz geneira, portanto a culpa só pode ser minha, porque sou um nabo, não percebo nada disto, e o meu curso vai acabar aqui, lá se vai o meu sonho de ser piloto da TAP e não sei o quê. Mas não, pelo contrário. Portanto, aquilo foi uma avaria no motor. E depois, um episódio muito curioso, eu só comecei a ter medo. Portanto, nestas fases não tive medo enquanto durou a emergência, até porque não tive tempo, porque aquilo foi tudo tão rápido. Mas, entretanto, fui falar com o diretor da escola, que me deu um grande abraço e os parabéns e assim. E só passado para aí uma hora é que comecei a sentir borboletas no estômago e as pernas a tremerem. Esse é um fenómeno que me acompanhou ao longo da vida, ou seja, enquanto duram as crises, não tenho tempo, não há tempo para pensar na crise. Em princípio, quando nós estamos dentro de um avião e a voar, o medo é uma espécie de quê? De seguro de vida? O medo não existe na altura. Eu tive 2 ou 3 episódios com avarias sérias no avião e uma delas com o sequestro, fui sequestrado, portanto já conhece a história. Mas isso não é propriamente uma avaria, é uma situação... Eu conheço, mas as pessoas que nos estão a ouvir podem não conhecer a história do sequestro. É uma situação invulgar, mas não é uma situação de avaria em que esteja a perder o motor ou perder os comandos de voo do avião. Assim. Felizmente, nas poucas experiências que tive de situações difíceis, enquanto durou a crise não tive tempo para pensar em absolutamente nada. Uma das vezes, foi aqui perto de Lisboa, só comecei a ter medo quando cheguei a casa. Só em casa é que a descarga da adrenalina, todas aquelas emoções, só aí é que realmente chegou o medo. Porque enquanto dura a crise, eu acho que isso que é uma bênção, porque nós não podemos estar a lidar com o medo enquanto temos que lidar com uma crise. Não é? E ganha consciência disso? Se eu tenho consciência de quê? Sim, depois quando chega a casa e vai dormir Não é fácil, porque aí tivemos uma descarga de adrenalina, o nosso corpo está o coração a bater, está a adrenalina a circular, aí vai ser difícil ir para a cama e dormir imediatamente, e depois estamos a processar o que é que aconteceu, o que é que podia ter acontecido, etc. O que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é a minha responsabilidade, o que é que não é? Também, muito embora nos casos que me tocaram, dava para ver, obviamente, que o problema não era comigo. Quer dizer, eu tive que resolver o problema, mas o problema foi causado por alguém que não eu. Isso até certo ponto é tranquilizador. Agora... a emoção, porque nós não temos que lidar só connosco, nós temos 100, 200, 300 pessoas lá atrás. E isso pesa? Muito. Não é uma coisa que esteja permanentemente, obviamente, se não enlouquecíamos, né? Mas está sempre lá atrás, está sempre no cérebro lá atrás, que não estamos sozinhos, temos 200, 300, às vezes 400 pessoas ao nosso cargo. Portanto, isso tem um peso, está lá sempre, faz parte da nossa vida, faz parte do stress com o qual nós nos habituamos a viver. Portanto, a nossa profissão é uma profissão de grande stress, porque essa é uma das razões. Portanto, está lá sempre. Portanto, temos uma quantidade de vidas a cargo, não podemos falhar, os erros na aviação pagam-se caro, não é? E de
qualquer forma, é uma coisa que todos nós gostamos, acho eu. Todos os que andam nesta profissão, toda a gente gosta disto, desta carga, deste peso. É fatigante, claro que é fatigante. Eu senti um grande alívio quando deixei de voar, quando atingi o limite de idade. Alívio, não estraguei nada, não matei ninguém. Não, mas é verdade. É também um momento de emoções contraditórias. Por um lado é cortar umas asas, não voo mais. Por outro lado é pensar, olha, cheguei ao fim, tudo direitinho, tudo correu bem, não tenho problemas na consciência, não parti nem uma lâmpada, não parti nada. Cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão, ninguém morreu por minha causa, pelo contrário, ajudei a salvar algumas vidas. Aqui estou a falar de aterragens de emergência médica, né? Portanto, coisas que... Pessoas que têm algum problema cardíaco ou que se sentem mal e que é preciso aterrar o avião. É preciso aterrar imediatamente. Portanto, obviamente isso faz parte das nossas obrigações, portanto não é um mérito, faz parte, está escrito, temos que fazer isso. E fazemos sempre na expectativa que as coisas corram bem. Fale-me do sequestro, conte-me essa história. A história é muito demorada, vamos passar o resto da emissão a falar no sequestro. Não, vamos lá. Como é que... Qual foi a primeira informação que tem, no fundo, é isto? A primeira informação que eu tenho é um indivíduo entrar pelo cockpit dentro, logo a seguir à descolagem, e apontar uma pistola à cabeça. Nós éramos 3 no cockpit, comandante, copiloto, eu era o copiloto, e o flight engineer, isto era um Boeing 727, ainda tinha o flight engineer. Imediatamente a seguir à descolagem, o rapaz, porque via-se que era um jovem, armado, entra pelo cockpit dentro, aos gritos: vamos para Madrid. O voo era de Lisboa para Faro. E era um voo doméstico. E acabamos em Madrid. É preciso pôr isto um bocado, contextualizar isto para a época. Isto é a época dos sequestros dos aviões, das Al-Fatahs, dos Baader-Meinhof, desses grupos todos que aterrorizavam o mundo, dos desvios de aviões para Cuba. Portanto, isto é 1980. Portanto, havia muito era um fenómeno que estava, não vou dizer todos os dias, mas quase todas as semanas nas notícias. E quando aconteceu, nós em Portugal pensamos sempre que estamos imunes a este tipo de coisas, que ninguém nos liga, ninguém nos quer atacar. E assim. Alguém lá quer saber do Tuga, que agora que ele pensou a fazer aqui esta brincadeira ou esta partida, mas não, o contexto era de... O contexto era esse, e a primeira impressão que eu tive é que aquilo era uma brincadeira. Alguém está a gozar connosco, ninguém nos quer atacar, não há nenhum grupo terrorista que nos queira atacar. Isto é uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira. O rapaz português falou em português? Falou em português. E passado algum tempo percebemos então que era a sério, portanto, que estávamos a ser sequestrados, e como mandam os livros, e aquilo que nós fizemos é simplesmente obedecer sempre, para não corrermos o risco de haver um disparo a bordo, e para além da vítima da bala, haver também as outras vítimas. Um disparo num avião, o avião carrega 7, 8, 10 toneladas, no caso dos aviões grandes, 50 toneladas de combustível. Portanto, não há espaço para ideias heroicas, nem para... Não. Obedecer. O mantra é obedecer. Pensar nas vidas que estão lá atrás, ao nosso cargo, obedecer, fazer tudo. Não excitar o sequestrador, neste caso. E aí, várias coisas tivemos que fazer. Mudar de rota, obviamente, já não podíamos ir para Faro. Eu ainda tentei uma mentira: não temos combustível para ir para Madrid, porque ele queria ir para Madrid, mas ele tinha feito o trabalho de casa e sabia que o avião tinha combustível para ir para Madrid. E, entretanto, avisar o controle de tráfego aéreo. Não, nós não avisamos verbalmente. Como é que se avisa? Há um sistema um código que se introduz num aparelhómetro. É uma combinação de números em que os radares imediatamente são alertados que um avião está sob sequestro. Lisboa, na altura, ainda não tinha esse tipo de radar, mas Madrid tinha. E, portanto, a partir desse momento, Madrid estava informada. Sim, e imediatamente informou Lisboa, porque eles estão em contacto permanente por telefone. E, desculpa do costume, o comandante fez o discurso aos passageiros: não podemos aterrar em Faro por razões de ordem meteorológica. E estava uma daquelas noites de verão que se via da Ponta de Sagres até Vila Real de Santo António, estava a olhar pela janela, que era uma coisa fantástica. A caminho de Madrid, eu tive a primeira sensação, a primeira percepção que isto era um sequestro à portuguesa. Portanto, nós somos diferentes de toda a gente, em todo o mundo. Felizmente que somos assim. O que é uma boa notícia desde logo, não é?
uma excelente notícia é quando ele se vira para nós entretanto aflitos, com papéis, a fazer contas, a mudar a rota, sei lá, a calcular. Portanto, a garantir que o voo, no fundo, mantém a sua performance normal. Então, e deu uma trabalheira, portanto, fazer um novo plano de voo, a navegação, contas de combustível para a aterragem, sei lá, uma série de coisas. Quando ele nos vê naquela azáfama, sai-se com esta: os senhores desculpem o trabalho que lhes estou a dar. Isto quer dizer, isto é um assalto à portuguesa, isto é um assalto tuga. Com empatia, no fundo, não é? Não, desculpem lá qualquer coisinha. Exatamente. Desculpem lá qualquer coisinha. Não, mas é quase isso. Desculpem o trabalho que lhes estou a dar. E é assim que nós nos apercebemos. Isto não é alfatá, isto não vai acabar com uma bomba, isto vai acabar com paciência. Portanto, vamos ter que resolver isto. Entretanto, começa-se a sentir uma coisa que eu depois aprendi e li muito sobre isso, que é a síndrome de Estocolmo, ou seja, a relação que se estabelece entre assaltante e assaltado. Começaram a sentir simpatia pelo sequestrador. E ele escolheu-me. Bom, para já porque eu era o mais novo do cockpit. Portanto, ele falava, comunicava comigo. E eu retribuí essa confiança. E a forma de retribuir essa confiança foi começar imediatamente a tratá-lo por tu. O que é que tu queres? Uma forma de aproximação. E isso resultou tão bem que ainda hoje somos amigos. Falamos com alguma frequência. Assim. Ele também tem consciência de que forma eu contribuí para que a vida dele não acabasse mal logo naquela altura. E depois é aí que eu lhe pergunto: mas afinal, o que é que tu queres? O que é que se passa? E ele diz-me então: eu quero 20 milhões de dólares e quero um salvo-conduto para a Suíça. Eu expliquei-lhe logo o que era isso de salvo-conduto. Não te passa pela cabeça que chegas à Suíça com um papel. Cheguei. Vais logo preso porque estás a fazer uma coisa gravíssima. Não sei o que mais, não me interessa. Chegamos a Madrid, aterramos normalmente, e quando estas coisas acontecem, quando qualquer circunstância anormal acontece, os aviões vão para um lugar remoto do aeroporto. Portanto, aqui era uma situação de emergência, uma situação perigosa. E a partir do momento que nós chegamos a esse lugar remoto, acontece um dos fatores que a mim mais me preocupou durante todo este episódio. Foi o corpo de intervenção, as forças de segurança espanholas, a rodearem o avião. Cercarem, eu começo a ver vultos vestidos de preto a instalarem-se à volta do avião e a pensar: meu Deus, e os espanhóis não brincam, como todos nós sabemos. Ainda por cima, como um historial de terrorismo no país, e portanto tem esse Eles tinham tido há pouco tempo um problema sério que acabou em fuzilamento. Portanto, eles não brincam em serviço. E aí começamos então a negociar. Foi chamado o embaixador de Portugal, o embaixador João Sá Coutinho, que estava na embaixada, veio para a torre de controle negociar. E quando o senhor embaixador chegou à torre de controle: o que é que se passa? Então, contem-me lá. E eu disse: temos aqui um problema, temos um sequestrador, e o que é que ele quer? Ele quer 20 milhões de dólares e quer um salvo-conduto. Salvo-conduto, esqueçam, mas 20 milhões de dólares eu vou saber. Então liga para Lisboa, como lhe compete, a chamada encaminhada para o primeiro-ministro, Sá Carneiro. Ainda há pouco a secretária pessoal, a Conceição Monteiro, recordou essa história a propósito de um podcast que eu fiz também sobre esta história do Birdinha. E o Sá Carneiro vai imediatamente para São Bento, chama 2 ou 3 ministros mais próximos, e passado um bocado vem a resposta do embaixador a dizer-nos: olha, o primeiro-ministro diz que 20 milhões de dólares nem pensar, não há dinheiro. E realmente na altura não havia, o país já estava super falido. Literalmente não havia dinheiro. Não há dinheiro e resolvam o problema. Então eu disse-lhe, eu que estava a comunicar via rádio: isto é um miúdo, que é um jovem, que está seriamente perturbado. Ele tem uma arma que pode ser perigosa porque ele não é um profissional, ele está muito tenso. Né? Um profissional estaria calmo, era uma das coisas que nos preocupava também. Mas nós estamos convencidos que isto com paciência se vai resolver. E assim foi. A partir de determinada altura tivemos que o colocar perante uma situação concreta, ou seja, não há comida a bordo, isto era um voo doméstico, só havia café alaranjado. Temos 80 passageiros, olha lá o que é, esta gente tem que comer, há crianças, há senhoras. E as alternativas eram mandar vir um contentor com comida, coisas assim, que é o que se faz, mas ele aí teve medo que viesse qualquer coisa dentro do contentor, ou um rádio, qualquer coisa para e não aceitou. E não aceitou.
mas aceitou deixar sair senhoras e crianças. E nós sabemos, é dos livros também, quando um sequestrador, quando um assaltante começa a fazer concessões, vai fazer mais. Portanto, esta é a primeira concessão, é um ótimo sinal. Portanto, os pilotos recebem treino para estas situações? Não, isto é apenas bom senso. Quer dizer, há coisas mínimas, portanto, obedecer, isso é um mantra, está em todos os livros, portanto, obedeçam, não resistam, nunca resistir, não lutar, não combater, nunca resistir. Pensem nos passageiros, obedeçam, façam tudo para que as coisas acabem bem. Lá saíram as mulheres e as crianças? Saíram as mulheres e as crianças e no meio daquilo tudo saíram alguns homens também, que apanharam a porta aberta e tumba. Aqui. E ele reparou nisso, depois deu um grito, fecha a porta. E aí depois, como eu lhe disse, há aqui um fator que é muito relevante, que foi o facto de ele me ter escolhido como comunicação, como interlocutor. Olhos nos olhos? Olhos nos olhos, somos nós que falamos. O comandante, que era mais velho, percebeu isso tudo e disse-me: negocia, está contigo, faz o melhor que puderes, quando for preciso. Lá está o valor humano da empatia, eu escolhi-te, eu trato contigo, eu estou. Sim. No fundo, estamos juntos nesta conversa. É a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é isso mesmo. Ou seja, o sequestrador, o sequestrado que sou eu sei que a minha vida depende dele e ele sabe que a saída dele depende de mim. Portanto, eu sou uma porta semi-aberta para ele poder escapar daquela atrapalhada onde se meteu. Portanto, essa corrente existe. Como eu lhe disse, é muito forte, ainda hoje perdura ao fim de 40 e tal anos. E aí, então, eu tive uma ideia, já que depositaram em mim essa confiança, e faço-lhe uma proposta para resolver o problema. E a proposta é a seguinte: meu pai é juiz, é verdade, é juiz do Supremo, e se entregares a arma e as balas, vamos para Lisboa, eu peço ao meu pai, isto é Portugal. Portanto, a cunha, o jeitinho, a ajuda, eu conheço alguém. Isto é Portugal no seu melhor. Portanto, eu vou falar com o meu pai, tu vais ver que as coisas se compõem. Então, ele não ficou muito convencido na altura. Portanto, era uma porta que se entrevia. Mais tarde, acaba por deixar sair os outros passageiros, lá está. Portanto, uma vez feita a primeira concessão, a seguir vêm as outras. E depois dá-se aquilo a que eu chamo uma telenovela mexicana de quinta categoria, que somos nós os dois no cockpit a negociar o fim daquilo tudo. Ele a chorar, porque não sabe como é que vai ser daquilo, eu também de lágrima no olho, a mostrar-lhe a fotografia da minha filha. Isto nem se devia contar, eu tinha uma filha pequenina, olha, esta é a minha filha, vamos resolver isto, vamos encontrar uma saída. Vais ver que em Portugal o padre da freguesia, o teu professor, toda a gente vai dizer que tu queres um bom rapaz. E eu antes perguntava-lhe: mas porquê é que fizeste isto? Porquê é que queres fugir? E ele dizia: mãe, porque o meu pai tem uma péssima relação com a minha mãe e depois tem isto, tem aquilo, eu não vou entrar em detalhes. E eu dizia-lhe: mas já imaginaste se todos os miúdos em Portugal com problemas como tu tens, de mau ambiente familiar, desatassem a assaltar aviões? Isto era um inferno, não conseguia viver. E então acabei por fazer o último acordo, que era: tu dás-me as balas, dás-me a pistola e as balas, obviamente, e eu à chegada declaro à polícia que a arma estava descarregada. Pensando eu, mal, mas pensando eu que isso seria atenuante para o crime. Ou seja, isto é uma brincadeira, a arma estava descarregada, ele não queria matar ninguém. Não sei. Ele não mataria ninguém, no fundo. Ele não mataria ninguém. Essa negociação demorou um bocado, porque ele deu-me 7 balas, eu penso que esta arma que tem 8. Eu fui militar, estive na guerra em Angola, fui militar, miliciano, e disse: espera lá, isto não está certo, portanto, falta aqui uma bala. Tu estás-me a enganar. Falta aqui uma bala. Não, esta é para mim, eu vou acabar aqui, não sei o quê. E aí começa eu de lágrima no olho: não faças isso, tu és um puto, tens 17 anos, tens não sei o quê, não sei o que mais. E ele acaba por ceder e dá-me então as balas e a arma. Nós aí voltamos a mentir, ou melhor, volto eu a mentir, passei a noite inteira a mentir, a dizer aos espanhóis que queríamos partir para... O avião continuava sob sequestro, queríamos partir para um lugar desconhecido. Porquê?
Porque se entregássemos o rapaz em Espanha, isto é Portugal no seu melhor. Ele iria ser julgado lá. E ele iria ser julgado lá e ia levar uma pancada daquelas que nunca mais arrebitava. Ao passo que em Portugal iria acontecer aquilo que de facto aconteceu, que eu já vou contar. Então dizemos, olha, metam aqui não sei quantas toneladas de combustível para a gente ir embora, e o avião continua sob sequestro. Os espanhóis, perante aquilo, com certeza vão-se embora. A gente quer é ver-se livre de vocês. Menos um problema. Menos um problema. Metam lá a gasolina e vão-se embora. E assim foi. Descolámos e logo a seguir à descolagem dissemos, olha, ele acaba de se entregar e já que estamos a voar, vamos aterrar em Lisboa. E assim fizemos, aterramos em Lisboa. Um grande aparato policial, uma coisa. E o capitão da polícia, que eu por acaso conhecia, da polícia do aeroporto, vai a bordo e eu entrego-lhe a arma descarregada. E ele vira-se para mim, então e as balas? Não tinha. Olhou para mim assim com um ar muito desconfiado, estás-me a enganar, mas pronto. E assim fiz, cumpri a promessa. Logo a seguir há um briefing, quando acontecem coisas desta dimensão, há um briefing com todas as entidades de segurança do aeroporto. Eram para aí umas 10 pessoas à volta de uma mesa, o diretor do aeroporto, o presidente da TAP, o meu chefe direto, o chefe de pilotos, etc, etc, etc. E o tom era muito laudatório, ainda bem que isto se resolveu, parabéns à tripulação, foram fantásticos. E eu vou ao bolso e digo, muito obrigado. E agora isto, o que é que eu faço isto? O que é com as balas na mão? As balas. E aí eles disseram, ninguém pode ficar com isso. Portanto, isso é uma prova é uma evidência. É uma prova do crime. É prova do crime, se é que chegou a haver crime, portanto. Mas ninguém quis ficar com aquilo. Fiquei eu, fui para casa, entretanto já era madrugada e continuei a cumprir as promessas que fiz, e uma delas foi à chegada à casa ligar para a mãe do sequestrador. Isto é Portugal no seu melhor. O sequestrado chega à casa às 5 da manhã, dá um beijo na mulher que passou a noite inteira acordada a ouvir as notícias no rádio, e disse, espera aí que eu já falo contigo, tenho aqui uma missão a cumprir. Telefone fixo, ligo para a senhora, claro que a senhora chamou-me os nomes todos do mundo, pensar que eu estava bêbado e não sei aquelas coisas, porque o rapaz nunca tinha dormido fora de casa, dizia a mãe, eu depois confirmei. E descanso umas horas e no dia seguinte falo então com o meu pai, portanto confirmando aquilo que eu tinha prometido. E o meu pai volta a falar comigo como falava quando eu tinha 12 anos e tinha tido negativa no teste. Só fazes disparates. O que tu estás a fazer é uma coisa. Eu à espera que ele me dissesse, meu filho, meu orgulho, salvador da pátria. Tivesse uma grande ajuda naquilo e afinal ainda veio uma recriminação. E eu conto-lhe a história das balas. Ele diz, isso é gravíssimo, estás a ocultar provas, não podes fazer isso. Então e o que é que eu faço? Vai falar com o senhor inspetor da judiciária que está a tratar do caso. E pode ser que ele te perdoe, vai lá, vai tentar. E assim foi, meti-me no carro, fui para a judiciária, falei com o responsável, que se começa a rir à gargalhada quando eu lhe falo nas balas. Eu perguntei-lhe, mas está-se a rir porquê? E ele diz-me assim, mas acha que a gente não sabia? Só aí é que eu comecei a pensar, não, eles deram partes de dados no rapaz, ele contou tudo e mais alguma coisa. Evidente. Mas ele disse, não se preocupe, ter cá as balas e tal, que é para juntar ao processo, mas de resto está tudo bem, vá descansar. Ainda há mais uma série de episódios, mas não posso ficar aqui, senão esgotamos o programa. O que é que aprendeu com esse dia? Aprendi que, e principalmente atendendo à vida, ao que se seguiu na vida deste rapaz, há um episódio também que é fantástico. Ele teve preso preventivamente 6 meses, e quando sai da cadeia, a primeira coisa que faz foi ir à minha casa pedir desculpa à minha mulher. Portanto, eu insisto, isto não acontece em mais parte nenhuma do mundo, só acontece em Portugal. Nós somos isto. O que eu aprendi, ele depois teve um percurso de sucesso, aliás, ainda tem, um percurso de sucesso na vida. Até há pouco tempo ele era um dos sócios do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. Portanto, ele fez a vida toda na comunicação, uma carreira muito bem sucedida. O que é que eu penso? Eu penso que vale sempre a pena tentar resolver as coisas a bem e dar oportunidades a quem erra. Portanto, isto é um miúdo de 17 anos, muito inteligente, com uma bela cabeça, portanto, uma vida inteira à frente dele. Então, fez um disparate grande. Mas todos nós fazemos disparates grandes, pequenos e assim. Portanto, vale a pena dar uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade foi-lhe dada, correu muito bem, e eu hoje sinto-me
com toda a franqueza, muito orgulhoso da forma como isto se desenrolou. Podia ter corrido muito mal em vários aspectos. Ele depois revelar-se um assaltante, um criminoso, não sei o quê. Não, bem pelo contrário. Bom pai, bom chefe de família, bom profissional, bom em tudo, valeu francamente a pena. Hoje em dia, quando nós entramos num avião, hoje já viajamos todos muito mais do que viajávamos antes. Lá está, a porta está fechada, o cockpit tem a porta fechada, tem blindada desde os 11 de setembro, que isso é um tópico. Quando eu entro num avião, e não tenho particular medo de voar, mas olho sempre para a cara do piloto, dizer, deixa-me lá ver se esta pessoa me inspira confiança. Então que seria quando foi das primeiras vezes que pusemos mulheres no cockpit? Que elas entraram no cockpit. Hoje já... E houve esse fenómeno de desconfiança em relação às mulheres, por serem mulheres? A princípio, sim. Eu tive o prazer e a honra de colaborar na formação das primeiras mulheres pilotos. Onde desde logo se dá um fenómeno que é extremamente curioso. Não havia lugar mais macho no planeta inteiro que um cockpit de avião. Era o lugar macho por excelência. Pela linguagem? Não. Pela maneira de estar? Pela dificuldade, pela responsabilidade. Portanto, isto é coisa de homens. Isto é coisa de homem de barba rija. Tem gente aqui para pilotar, para levar 300 pessoas lá atrás e não sei quem, não sei quem. De repente muda a tecnologia. Isso também é importante, porque antigamente... Em determinadas circunstâncias era preciso força física para pilotar. Para agarrar os comandos dos aviões? Sim. Quando havia... Eu ainda voei alguns desses aviões, quando havia avarias de hidráulicos, era preciso pilotar com cabos e roldanas, portanto aquilo implicava força física. Mas com a chegada, com o desenvolvimento da tecnologia, tudo esse quadro mudou. E é quebrada então a barreira, chegam as primeiras mulheres e fazem aquilo que já se esperava, quer dizer, não lhes bastava serem iguais aos homens, tinham que ser melhores para se afirmarem. Que diabo, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, têm que ser melhores, revelaram-se melhores, excelentíssimas profissionais, aquelas que eu conheci e que tiveram carreiras brilhantes por aí fora. Mas eu lembro que uma das vezes, uma delas foi voar comigo, ainda na fase de instrução. Onde é que as mulheres se revelaram melhores que os homens? Em quê? Em praticamente tudo, na disciplina, no rigor, na comunicação. É uma coisa que é vital na comunicação, já que estamos a falar de comunicação, e que se aplica à torre de controle, ao controle de tráfego aéreo e até aos aviões. A voz feminina é muito mais perceptível que a voz masculina. É mais fácil de entender, capta-se melhor. Hoje eu penso que a maioria dos controladores de tráfego aéreo são mulheres, justamente por causa disso, comunicam melhor. A tonalidade da voz feminina é mais facilmente... Por exemplo, a minha voz é bastante grave. Às vezes há pessoas que têm dificuldade em entender o que eu digo. Eu procuro falar devagar, assim. Mas a voz das mulheres funciona perfeitamente a nível de comunicação. E depois, a nível de disciplina, as mulheres são mais rigorosas. Eu tenho 2 filhas, nunca foi preciso obrigá-las a estudar, porque elas estudavam naturalmente. Se tivesse tido 2 rapazes, as coisas não iam ser tão fáceis, tenho a certeza. Portanto, há uma dedicação, no fundo, àquela área, neste caso de especialidade, que é pilotar um avião. E depois sentirem que estão a quebrar uma barreira. Ou seja, se eu falhar, muitas outras vão falhar. Portanto, elas estão, as que vão à frente, principalmente, e sabem que estão a ser observadas. E como é que foi treiná-las? Eu ia contar esse episódio. Uma vez eu ia para o Funchal e levava uma delas, ainda na fase de treino, e para brincar um bocado com os passageiros, eu disse: olha, hoje vais ser tu a fazer o discurso aos passageiros. Ela fez, com o microfone: bom dia, senhores passageiros, então vou para o Funchal. Depois eu perguntei à chefe de cabine: então os passageiros como é que ficaram? Uma mulher. Para o Funchal. Agora o aeroporto de Funchal, oh meu Deus, não é? Não sei. Pronto, mas habituaram-se e hoje estão mais que habituados. Aliás, frequentemente temos tripulações 100% femininas. O comandante e copiloto, hoje são 2, são mulheres e as coisas funcionam muitíssimo bem. Correu bem na TAP e correu bem em quase todo o mundo. Estamos a falar, agora são 2, vi que já há algumas experiências em que é só com o piloto, e está lá o piloto automático também. Não tarda quê? Não está lá ninguém? Não tarda ninguém. Nos anos 60, portanto isto ainda um pouco antes de eu entrar, havia 5 no cockpit e na altura eram 5 homens. Na altura as mulheres ainda não tinham chegado ao cockpit. Quando eu entrei, em 1970, havia 4: comandante, copiloto, navegador e flight engineer.
Depois morreu, entre aspas, o navegador, porque apareceram os sistemas de navegação automáticos, sistemas de inércia e assim. Portanto, a profissão deles acabou. E depois o Flight Engineer. Portanto, o Flight Engineer opera... Aliás, na TAP chamavam-lhe o produto de sistemas. Opera o sistema hidráulico, o sistema de combustível, o sistema de ar-condicionado. Quem é que opera agora? A máquina? Tudo automático. A máquina faz tudo. O computador? Os muitos computadores que eu havia. Há vários computadores? Muitos. Podemos falar em centenas. Centenas de computadores dentro de um avião? Dentro de um avião, sim. Porque cada elemento, cada comando de voo, cada sistema é controlado, é monitorado por um computador. E como se isso não bastasse, a tarefa ainda é mais facilitada porque há um computador central que monitora todos os outros. Portanto, há o grande computador que é uma espécie do pai deles todos e que vai vendo o que é que cada função está a fazer e se está a fazer bem. Exatamente. Vigia-os a todos e em caso de avaria ele anuncia, falhou isto, aquilo, aquele outro, diz-nos a nós e dá-nos o checklist correspondente. Portanto, para resolver o problema, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Portanto, esse sistema de vigilância é permanente. Isso não é confiar demais em máquinas? Não. Postas as coisas de outra maneira, que é essa ideia de que a máquina voa sozinha não o assusta? Não, porque eu aprendi quando eu comecei a voar, nós tínhamos que conhecer o avião de uma ponta à outra. E porquê? Ainda por cima eu fui flight engineer durante um ano, portanto fui mecânico de voo durante um ano. E tínhamos que conhecer o avião de uma ponta à outra porque em caso de avaria tínhamos que ser nós, humanos, a fazer o diagnóstico. Falhou isto ou falhou aquilo e depois adotávamos o checklist respectivo. Só que nós somos humanos e erramos. Erramos no diagnóstico e erramos no checklist. Há casos reportados, só para dar um pequeno exemplo, um grande exemplo, de indivíduos que num bimotor tiveram falha de um motor, imagino, do lado direito, e no meio daquela confusão do diagnóstico, de perceber o que é que lhes estava a acontecer, quando chegou o momento do checklist, cortaram o motor esquerdo, ou seja, não cortaram o motor avariado, cortaram o motor que estava bom. Pera emenda com o soneto, portanto lá está o erro humano. E o erro humano está presente, ainda hoje está, em mais de 80% dos acidentes. Portanto, é o fator humano que é decisivo em matéria de acidente. Ora, nós sabemos que o nosso querido computador ou funciona ou não funciona, ou está apagado e não faz nada, ou funciona e não comete erros, a menos que seja induzido por nós. Se nós metemos informação falsa no computador, ele comete erros. Então, e se houver aqui uma teimosia entre ser humano, lá está, piloto com muita experiência, versus máquina que até pode ter razão, mas pode ser induzida com dados errados, podemos ter aqui um conflito que pode dar uma catástrofe também? Não, eu não creio. Eu voei Boeing durante muitos anos, Boeing analógico, vamos lhe chamar assim, e depois passei para a Airbus 320 e mais tarde 340, que é tudo tecnologia. Aliás, nós costumávamos dizer, um bocado a brincar, que a Boeing fazia aviões para pilotos e a Airbus fazia aviões para engenheiros, porque aquilo era tecnologia. São controlados com um joystick neste momento, não é? Sim, que é muito fácil de adaptação e é muito fácil pilotar. A tecnologia resolve os problemas melhor que nós. Aliás, até em fases de voo, em fases de pilotagem, há circunstâncias em que é preferível usar o piloto automático do que aterrar. Por exemplo, então? Em situações de vento cruzado, onde é obrigatório, em situações sem visibilidade, se estivermos aqui a chegar a Lisboa e vou ter coberta com um manto de nevoeiro, nós só podemos aterrar com piloto automático. Só, é obrigatório, não podemos... Sem ver? Porque ele não precisa de ver, porque ele vai lá direitinho até ao fim. A princípio é um bocado assustador, porque a gente só vê as luzes da pista 2 segundos antes de aterrar, ou se calhar nem isso. E habituamos a confiar na máquina, porque o rigor é tal que ele não falha. Portanto, nós aprendemos, habituamos-nos a confiar na máquina. Eu, aliás, até podia contar uma pequena história num instante que tem a ver com isto. Recentemente, eu de vez em quando sou convidado para ir às universidades que têm cursos de engenharia aeronáutica para falar sobre várias coisas. E fui falar ao Instituto Superior Técnico, aos alunos do curso de engenharia aeronáutica, justamente sobre o single pilot, o piloto que vai desaparecer em vias de extinção. E no final resolvi fazer uma sondagem.
estava uma sala cheia e além dos professores além dos alunos estavam alguns professores mais velhos, portanto. Eu fiz uma sondagem a seguir ao single pilot, vai haver um no pilot at all, portanto, inteligência artificial ou quer que seja a pilotar o avião. Quem é que entrava nesse avião? Qual de vocês é que entrava nesse avião? Uma boa pergunta. Os miúdos, quase todos, braço no ar. Quando eu digo miúdos, estou a falar em rapazes e raparigas de 18, 19 anos. Disponíveis para andar num avião sem humano? Sem ser humano nenhum. Os professores, nem morto. Os mais velhos, portanto. E porquê é que isto acontece? Porque os mais novos nasceram com o computador, eles toda a vida, desde que nasceram, conhecem e confiam no computador. Portanto, têm confiança na tecnologia. Nós, mais velhos, eu principalmente, mais velho, já devia ter alguma desconfiança, mas eu confesso que me adaptei bem e eu gosto do computador, porque o computador nunca me traiu, ao passo que a máquina algumas vezes me traiu. Portanto, os humanos são menos fiáveis, sendo certo que usa uma curiosa expressão no seu Twitter, agora X, que é quando alguma coisa corre mal, põe como então pá. Então pá, e às vezes também estes vão ao chefe. Portanto, exatamente. Claramente, quando um humano comete um erro, lá está, no debriefing, eu posso ter a garantia que é possível discutir com esse ser humano e que em princípio esse ser humano pode aprender com o seu próprio erro. Todavia, se a máquina ficar inteligente, fiável, prática, quando cometer esse erro e nós não compreendermos exatamente o porquê, não será mais difícil compreender. Não. Aliás, o título dessa crónica ou desses tweets começou comigo, é por isso que eu fiz uma asneira, ou melhor, eu não fiz uma asneira, mas como era o comandante, assumo a responsabilidade. É muito fácil de explicar. Eu ia aterrar no Funchal com um Airbus 320 e há um procedimento, quer dizer, ao copiloto para descer o trem e para ativar o sistema de travagem automático, que tem 3 funções, mínimo, médio e o máximo, que nunca se usa, só para a descolagem em emergência. Eu disse ao copiloto, landing gear down, nós falamos em inglês, landing gear down... Mesmo entre portugueses no cockpit? Sim. É o que está no checklist. Landing gear down, auto brake medium. E não olhei para o que ele fez. Ele fez o landing gear down e auto brake máximo. Quando eu aterrei, o avião parou, parecia que tinha largado uma âncora. Aquilo dispara um sistema de travagem máxima. Aquilo agarra à pista. Que é uma travagem de emergência, que é usada normalmente na descolagem. Só é usado na descolagem no caso de haver uma avaria séria na descolagem, que é preciso travar o avião antes do fim da pista. Aquilo ativa, rebentam os pneus, mas o avião fica na pista. Uhum. E foi o que me aconteceu, rebentei os pneus. E no dia seguinte fui ao chefe. O chefe mandou-me um recadinho, anda cá que eu quero falar contigo. Sim, chefe. E quando abri a porta, então pá, eu disse, olha, depois foi assim, aconteceu. Portanto, há um controle permanente sobre os pilotos, existe um chefe de pilotos, os sistemas do avião registram tudo aquilo que nós fazemos, quer as vozes, quer a parte de voo propriamente dita, os instrumentos e altitudes e motores e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é quase impossível esconder os disparates que fazemos. Agora, nós aprendemos, com os erros aprendemos sempre. O importante é não repetir o mesmo erro. Agora, o erro faz parte da nossa formação. Eu fartei-me de estudar, aliás, ainda hoje estudo, mas quando estava no ativo, éramos obrigados a estudar os acidentes dos outros. Porque isso é que o que tem de extraordinário a aviação civil é que se aprende com o erro, mas também com o quase erro, com a possibilidade de que se vê o que vai acontecer este erro e que foi evitado à última hora. Muito. Aprende-se. Esse nunca mais vamos repetir. Essa asneira que fizemos que nos pegou um susto, essa de certeza que não vamos... Essa ficou marcada no coração. Não fica todos, ou então somos inconscientes, né? Aprendemos com os erros e agora há ocasiões em que se cometem erros que nós não temos tempo de nos arrepender. Aí quando acontecem os acidentes, portanto, há coisas que são completamente inexplicáveis. Portanto, e nós temos... há programas de simulador que nós estudávamos relacionados com acidentes graves que aconteceram. Portanto, aprender o mais possível com os erros, o que é que aconteceu, o que é que foi feito que não devia ter sido feito. E até reproduzimos em simulador como é que o avião se comportou, o que é que era possível fazer. E isso levar-nos-ia aos casos da Boeing, de que tanto se tem falado, mas acho que não vamos ter tempo para isso. O que é que está a acontecer na Boeing? 2 grandes fabricantes, a Airbus e a Boeing, e subitamente um grande fabricante, a Boeing, começa a ter
sucessivos problemas mecânicos, técnicos, de coisas que aparentemente são quase impossíveis numa empresa que produz aviões desde há dezenas de anos. A Boeing, eu tenho falado sobre isso recentemente, a Boeing foi durante décadas, estamos a falar dos anos 60, 70, até parte de 80, dona e senhora do mercado. Portanto, a Boeing tinha uma posição dominante no mercado da aviação comercial. Eles também têm uma componente importantíssima da aviação militar, mas era a força dominante no mercado da aviação comercial. Depois havia uns concorrentes, que era a Douglas, que fazia os DCs e assim, mas acabou por ser absorvida pela Boeing, a Lockheed, que também não resistiu muito. Portanto, era quase um monopólio. A Boeing quase que tinha um monopólio e tinha fantásticos aviões. O 737 que eu voei, o 727, 707, que é o primeiro deles todos, que faz viagens intercontinentais a jato. O 747, que é a rainha dos céus. Portanto, esse que todos conhecemos. Fantásticos aviões em todos os aspectos. E de repente acontece um cataclismo. Aparece a Airbus. Aparece um concorrente. Primeiro com um avião assim, que era o Airbus A300. Depois teve uma versão de maior alcance, que era o 310, que nós tivemos na TAP também. Mas depois vem o avião que muda tudo, que é o Airbus 320, que é um avião de tecnologia completamente diferente. É um avião fly-by-wire. O que é que isto quer dizer? Não há cabos, não há roldanas, não há nada. Todos os comandos são eletrónicos. Tudo aquilo é eletrónico, são impulsos eletrónicos. Isso permite reduzir o peso e permite aumentar a eficácia. Os comandos são cada vez mais eficazes. O avião é muito fácil de pilotar, a manutenção é mais fácil também. E são aviões francamente mais económicos. Portanto, é um choque no mercado. Aparece um avião desses que vai revolucionar a aviação comercial. E a Boeing não tem concorrente. Tem o 737, que é um avião parecido, mas que já tem uns anos em cima, é uma tecnologia dos anos 60, e que não pode competir diretamente. De maneira que vão fazendo, em vez de investir em trilhões, porque um novo avião custa trilhões de dólares ou de euros, investem no desenvolvimento do que tinham. Em vez de investirem, porque isso os vai impedir de distribuir dividendos e bónus pelas administrações, portanto um investimento gigantesco que vai limitar os prémios dos administradores e dos acionistas, vão remendando aquilo que têm. Vão remendando 737. Nunca é uma boa política. Nunca é uma boa política. Tem sido uma sucessão de desastres, até literalmente, que tem vindo a acontecer. Há uma coisa curiosa que é, este é um exemplo, poucos se calhar, de que a tecnologia europeia conseguiu suplantar não só a norte-americana, como também os chineses também não apareceram em força ainda. Estão a começar agora. Eu não iria tão longe. A tecnologia europeia é excelente. Neste momento os aviões Airbus é de longe, qualquer avião Airbus é de longe os melhores que estão aí no mercado. A Boeing lançou um bom avião, que é o 787, que teve alguns problemas também, mas do ponto de vista tecnológico também muito, muito avançado. Os grandes problemas que eles têm agora é o avião de médio curso, o 737, que eles não têm avião para competir. E foram criando esses remendos justamente para distribuírem enormes dividendos pelos acionistas, enormes bónus pelos administradores. E como é que eles conseguem isso? Como eles dizem, cutting corners, economizando em tudo, portanto vão poupar nisto, naquilo e naquilo outro. E quando isso acontece, as consequências são severas. O que eles fizerem com o 737 MAX é um atentado ao bom senso, para já um atentado a uma série de vidas, morreram centenas de pessoas. É uma coisa de uma irresponsabilidade total e que deu cabo da imagem da Boeing. Portanto, a Boeing hoje tem um problema sério de confiança, imagem, não é? De confiança. Há passageiros que não entram num Boeing. É excessivo, eu sei que é excessivo. Mas como estamos a falar de comunicação, a comunicação é importantíssima. Eu confio ou não confio? Lá está, confio no piloto, confio na máquina. A percepção que nós temos, a percepção do mercado, do consumidor, portanto o consumidor é quem paga os aviões e as viagens e assim, e vai ser muito difícil. E depois tiveram problemas com este avião, com o 787 também, de alguns também que levaram a denúncias. Ainda agora foi um caso tratado no Senado dos Estados Unidos, um engenheiro que foi denunciar erros graves
E portanto temos uma bola de neve. Disse-me que esteve na tropa. Imagino que na altura ainda não pensava nos aviões. Fascina-me sempre duas coisas. Hoje falam-se dos F-16 que vão para a Ucrânia e eu olho e vê-se nas notícias mais de 6, 7 meses para treinar pilotos militares só para os adaptar a operar aquele tipo de aviões. Tanto tempo para treinar alguém que já é piloto, para passar apenas para um novo avião, uma nova tecnologia? Há aí desde logo uma barreira muito grande. É que os pilotos ucranianos não falam uma palavra de inglês. Eles são educados academicamente e militarmente em ucraniano ou russo, portanto é uma língua muito parecida com... E a tecnologia que usavam era tecnologia russa? Levavam aviões russos, levavam os MiGs e os Sukhoi e assim, portanto eles, a sua vivência aeronáutica tudo em russo. E de repente têm que fazer uma mudança radical, total, porque nos aviões ocidentais os manuais, os instrumentos, tudo aquilo que existe é tudo em inglês. É tudo em inglês. Máquinas complexas e ao mesmo tempo uma barreira que é a barreira da língua. E eles precisam, não sei, se eles conseguem fazer em 6, 7 meses ensinar um ucraniano a falar inglês o suficiente para se dar bem com um avião de alta performance. Não basta apenas o talento para poder pilotar, depois é preciso, lá está, conhecer os códigos todos e conhecer... Porque a aprendizagem é muito complexa. O manual de um avião desta geração, eu tenho lá em baixo os manuais do A340, não é a mesma coisa de um avião militar. Mas nós temos que estudar aquilo e conhecer aquilo de uma ponta à outra. Portanto, e tudo isso está em inglês. Portanto, eles têm que estudar os manuais do F-16, neste caso, e conhecê-los bem. Porque há muitos problemas para resolver e não é só o atacar e os mísseis e assim, portanto há problemas inerentes ao próprio avião e à operação do próprio avião. O que significa que cada vez que nós olhamos para a tecnologia militar, não consigo deixar de pensar que um avião militar é feito para destruir coisas, para destruir alvos, para destruir seres humanos. Sim. Mas sempre que nós investimos em tecnologia militar, seja em aviões, seja noutra coisa qualquer, estou a pensar no GPS, por exemplo, vamos depois beneficiar um pouco mais tarde na nossa vida civil, a maneira como as coisas... Claro que sim. E eu ainda há dias estive a fazer uma conferência sobre a viagem a Macau. Sarmento de Peiros, os portugueses que há 100 anos foram, Brito Pais e Manuel Gouveia, que foram a Macau em 1924. Ou seja, o primeiro voo da história é de 1903. Portanto, em 1924 a aviação tinha 21 anos. Era um bebê. Nada, é um bebê. Porquê é que ela cresceu depressa? Por causa da guerra. Primeira Guerra Mundial, 14-18, deu um desenvolvimento, uma expansão gigantesca. Foi preciso voar. Completamente. E a Segunda Guerra Mundial a mesma coisa. O que se cresceu, eu penso que em tudo, até na medicina, na cirurgia, as guerras são uma coisa terrível, ninguém quer uma guerra. Mas que se aprende muito com as guerras, eu isso não tenho dúvidas nenhuma. Porque tem que se fazer mais depressa, porque tem que se fazer melhor do que o outro lado. E aparecem situações, eu estive em Angola, falava com os médicos, aparecem casos inimagináveis, provocados pela guerra, pelos tiros, pelas bombas, por aquelas coisas todas. E que é conhecimento que depois vai ser aplicado em condições normais. Ditas normais, sim. Progride-se muito com a guerra. É negativo, mas tem esse lado positivo que é o da aprendizagem. E o que está na aviação comercial de hoje vem quase tudo da aviação militar. A aviação militar anda uns passos largos à frente. Neste momento já se fazem testes com F-16 nos Estados Unidos sem piloto. E fazem as funções todas do piloto, inclusive a dogfight. Dogfight é combate. Aliás, eu vejo no caso dos drones, que eu ainda pensava que eram umas coisas pequeninas, mas há uns drones que são de tamanho bastante significativo. Transportam mísseis. Os ataques que a gente vê hoje na Rússia, na Ucrânia, com drones, eles têm mísseis altamente destrutivos, não é brincadeira. Destroem um tanque, destroem, sei lá, instalações, edifícios, coisas assim. Voltamos à comunicação para fecharmos praticamente a nossa conversa. Passou por sequestros, por aviões que já podem voar sozinhos. O que é que se diz a um passageiro que tem muito medo de voar? Eu recebo com muita frequência, pelo menos uma vez por semana, mensagens de passageiros que têm medo de voar. Não adianta ir com estatísticas e vir com aquela história do... não morre ninguém, os aviões são muito mais seguros que os automóveis e que os autocarros.
Isso para as pessoas não serve. Eu tenho outro argumento. No ano passado, 2023, isto é a IATA que diz, portanto, a IATA é a Associação das Companhias de Aviação. Não morreu uma pessoa em todo o mundo na aviação comercial a jato. Houve uns acidentes com aviões mais pequenos, a hélice, mas na aviação comercial a jato não morreu uma única pessoa. Estamos a falar de centenas, milhões e milhões e milhões de pessoas que voaram durante um ano, com dezenas de milhões de voos. Portanto, a nível de segurança, o que há é alguns fantasmas. Portanto, o fantasma que eu vejo mais vezes ser esgrimido é o da turbulência. Há a ideia que o voo hoje foi fantástico, não houve turbulência. O voo hoje foi um horror, foi turbulência. Aliás, vimos agora um voo onde morreu uma pessoa aparentemente de um ataque cardíaco, mas os estragos dentro da cabine foram grandes. Porquê que nós não estamos a voar? Quando estamos a voar, normalmente, lá está, aperta os seus cintos, vamos descolar, depois ali ao fim de algum tempo desaparece o sinalzinho e todos tiramos o... mas se isto não é previsível saber quando é que o avião vai tremer? Há determinadas circunstâncias em que não é possível prever. Há outras em que sim, quando são nuvens de formação vertical, os chamados cumulonimbus, isso é detectado pelo radar do avião. E portanto venha aí chuva, apertem lá os cintos que isto vai tremer. Não, mas às vezes evitamos, fazemos um desvio, fazemos ali um slalom, andamos às voltas para evitar essas formações, porque elas aparecem muito bem definidas no radar, portanto só entra numa coisa daquelas quem quiser. A turbulência de ar limpo não. A turbulência de ar limpo é perfeitamente invisível e acontece de repente. Porquê é que acontece? O que é que... Turbulência de ar limpo são massas de ar, são correntes... Ocorrem normalmente junto às correntes de jato. As correntes de jato são uma espécie de rios que existem na atmosfera que correm a 200, 300 km por hora. E que os aviões aproveitam para andar mais depressa? Os aviões aproveitam sempre que possível. Só que nas franjas dessas correntes de jato, onde se dá a fricção, onde o rio bate na rocha, na margem, gera-se aí um processo de turbulência que também tem a ver com a temperatura das camadas de ar aquecida a temperaturas diferentes e, portanto, com densidades diferentes. E essa não é previsível? Nada previsível. E às vezes é severa, às vezes dá pancadas a sério. Por isso que nós não nos cansamos de dizer, já não sei quantas vezes escrevi isso, estão no avião, estão sentados, apertem os cintos. Não custa nada. Os pilotos estão sempre amarrados. Eu passei a minha vida inteira no cockpit amarrado, com os cintos. Não custa nada. Precisam de ir à casa de banho, tiram o cinto, vão à casa de banho, voltam a pôr o cinto. Porque o que é que acontece na turbulência? As pessoas estão projetadas para o lado ou para cima, né? E há casos de pessoas que partem o pescoço e assim. Portanto, o mantra é apertem os cintos sempre. Porquê é que não é obrigatório usar sempre cinto, como nós nos carros? É uma boa pergunta. Mas se há, no fundo, se há um risco subjacente, em princípio, a obrigação podia resolver o problema ou não. Talvez. Agora não sei se isso restringe a liberdade das pessoas. Eu agora cada vez faço menos viagens, mas quando fazia viagens com passageiro de muito longo curso, caramba, à meio da viagem a gente apetece levantar, andar um bocado a pé, sacudir as pernas. Faz-nos bem. Portanto, é uma limitação da liberdade do passageiro. Deixamos ao critério dele, mas pedimos pelo amor de Deus, apertem o cinto. Só para acabar, só um instantinho e não vou demorar. Já que estamos a falar da comunicação, há um mantra, uma regra absoluta na aviação comercial para lidar com emergências, qualquer que seja a emergência, e que tem 3 palavras: fly, navigate, communicate. Fly, o que é? Manter o avião a voar, aconteça o que acontecer, não perder o controle do avião. Fundamental. Primeira coisa, manter o avião a voar, ainda que tenha um motor a arder, ainda que tenha sei lá. É melhor não pensar muito nisso. Navigate, saber onde estou, para onde é que quero ir, que é para não ir colidir com outros aviões e com... Fundamental, communicate. Temos que comunicar com a torre de controle, com quem está a controlar-nos, dizer claramente o que é que se passa. Cada vez que eu comunico com a torre de controle, parece que há uma câmara de eco. Eles são obrigados a repetir aquilo que eu disse e eu sou obrigado a repetir aquilo que eles dizem. Se eles me disserem tap so and so, fly heading 130, eu repito, fly heading 130, heading é rumo. Que é para garantir que a mensagem foi recebida e que foi entendida, porque não basta a mensagem ser recebida, porque às vezes nós entendemos mal. Temos que repetir. E o mesmo se aplica à comunicação
entre nós dois, entre os dois pilotos. Há determinados checklists em que eu não faço nada sem a confirmação do outro piloto. O confirm, que existe muito no Airbus. A comunicação é fundamental, absolutamente fundamental, porque tem que ser clara, perfeitamente objetiva e rapidamente entendida. Lá está o feedback, o readback, como nós chamamos. Portanto, repetimos a ordem que nos foi dada e antes de tomarmos algumas decisões, de executarmos algumas manobras corretivas, temos sempre a confirmação do parceiro que vai ao lado, para não nos enganarmos. Portanto, essa comunicação é vital e a repetição verbal é vital. Todo o conhecimento é importante, todo o treino, toda a relevância, toda a comunicação. Quão importante é aquilo que é a intuição dentro do cockpit, quando há a percepção de que alguma coisa não está exatamente como devia estar? Bem, há uma coisa que eu me habituei a entender desde o princípio. A aviação, qualquer aviação atual, no passado não seria assim. Não há lugar à criatividade. Portanto, tem que ser tudo rigorosamente by the book. Não há imaginação, não há criativos, é fazer o que está nos manuais. Quanto mais aborrecido, melhor. É aborrecido, mas tem que ser assim. Às vezes perguntam-me, deve ser a pergunta que mais me fazem: qual foi o avião que gostaste mais de voar? E eu digo, olha, foi o Boeing 737-200. Era um avião pequeno, tecnologia dos anos 60, que se pilotava com mãos, com pés, com o rabo. Eu quando digo o rabo é porque a sensação, a sensação de subir ou descer, portanto sente-se muito aqui em baixo, e das acelerações laterais e assim. Chegamos ao Airbus e isso desapareceu tudo. Portanto, a pilotagem ali é toda, para já, que eu disse, é feita através de computadores. Portanto, todos os movimentos são modulados, tudo aquilo é regulado. É um bocado frustrante. Eu, a princípio, sentia isso. Eu gostava de pilotar, e como a maior parte dos meus colegas gostam de pilotar, perdi um bocado desse gozo da pilotagem manual, que era realmente o que dava prazer. Hoje as coisas são muito mais seguras, hoje não há acidentes, né? Justamente por causa disso. Eu iria quase até ao ponto de dizer que, até porque isso vai acontecer, portanto, retirando o humano da equação, isso vai acontecer a prazo, já não será para a minha vida, esse caso também não para a de Jorge, mas retirando o humano da equação, a aviação vai ser cada vez mais segura. Hoje já é muito segura, hoje deverá andar-nos, não sei, na minha estatística pessoal é 95% segura, um dia vai ser 99%, não vai ser 100%, porque nada é 100%. A ideia dos aviões voarem sem piloto é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. O tempo em que a máquina estará ao comando. Sim, os erros serão seguramente menores, mas estamos programados para confiar mais em olhares e palavras vindas de um ser de carne e osso. Pode ser até mais falível, mas o fator humano conta. Eu, por mim, quando entro num avião, busco sempre espreitar quem está aos comandos, para decidir imediatamente se confio mais ou menos naqueles pilotos. Sim, eu sei, é tolo, mas esta coisa de ser humano depende tanto da confiança mútua que me custa ter de me relacionar com máquinas, mesmo aquelas que são muito eficazes. Senhores passageiros, senhores ouvintes, muito obrigado por terem escolhido viajar pela pergunta simples na última hora. Voltem sempre e aproveitem para recomendar aos vossos amigos. Até para a semana e boas viagens.